Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia para você que está aí curtindo o feriadão de 1º de maio, dia do trabalho, e curtindo de forma merecida, tomando aquela água que passarinho não bebe, fazendo aquele churrasquinho, ou se não começou, pode começar daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo aqui ao 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians a partir de agora. Muito bem, meus amigos. Corinthians que venceu ontem a equipe do Novo Horizontino por 1-0 lá em Novo Horizonte. E convenhamos, né, meus amigos, a hora que saiu a escalação teve muita gente que se segurou na cadeira, né? Quando olhou aquele time com basicamente 3 titulares, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, esses têm tido sequência e são considerados titulares, muita gente, inclusive eu estava no pré-jogo aqui e a galera, Ivan, Dorival tá louco, perdeu o jogo, vamos tomar uma goleada. Mas não foi isso que aconteceu. Bom, e claro, me surpreendeu também essa escalação do Dorival Júnior, optando por um time basicamente reserva, ou totalmente reserva. 8 jogadores, né? O Kaká não vem sendo titular, e o André Ramalho também não. Então, 8 jogadores ali que estão hoje na reserva do Corinthians. E foram para o jogo. Tomaram um susto logo com 6 minutos, mas com 10, 11 minutos, o Héctor Hernández, o espanhol Héctor Hernández, um dos que teve oportunidade, fez o gol. Primeiro gol, uma jogada do Mateuzinho, Thales Magno, cruzamento, e um gol meio estranho ali, ele divide com o goleiro, com o zagueiro e tal, mas enfim, bola na rede. Bom, o lado positivo dessa vitória. O Corinthians não sofreu gols. O Corinthians, entre as equipes que disputam a Série A, e são 20, é o time que mais tomou gols na temporada 2025. Né? Não no Campeonato Brasileiro, estou falando de temporada. Entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim, e agora a Copa do Brasil. Então foi o time que mais tomou gols. E essa era a maior preocupação do Dorival Júnior. Corrigir isso. Bom, corrigiu. O time não sofreu gols. E convenhamos, não foi amassado pelo Novo Horizontino. O Hugo Souza trabalhou muito menos do que vinha trabalhando nos últimos jogos, apesar de ter feito 2 grandes defesas durante a partida. Mas faz parte do jogo, do outro lado tem um adversário que também busca o gol. E por que o Dorival optou por essa escalação tão diferente daquilo que vinha jogando? Ele entendeu que no jogo contra o Flamengo houve um desgaste muito grande na parte física e também, claro, na parte emocional. Tomar 4, você dá uma refletida, dá uma balançada, né? Então ele optou por jogadores fisicamente mais inteiros, porque ele imaginou que teria um pouco mais de correria na partida contra o Novo Horizontino. E fez isso, arriscou, foi ousado e deu certo. O que podemos perceber nesse primeiro momento do Dorival Júnior, primeiro jogo? Só lembrando que ele só teve 2 treinos, basicamente um só com a equipe completa. O primeiro foi apenas com jogadores reservas também. Né? Ele aproveitou essa possibilidade de trabalhar com os reservas na segunda-feira, conversou com os jogadores e já tinha isso na cabeça. Vamos dar oportunidades àqueles que não vêm jogando. Então, pegou todo mundo, o torcedor, nós jornalistas, enfim, todos de surpresa, mas deu certo. Foi um time que sofreu menos do que vinha sofrendo, foi um time mais compactado, o sistema defensivo um pouco mais seguro, mais sólido, e assim, quando funciona o sistema defensivo? Quando você não sofre gols. Aí funciona. E funcionou contra o Novo Horizontino. O meio-campo com Maicon, com Alex Santana, com Breno Bidon ali. Foi um meio-campo que se aproximou mais. Claro, não tínhamos um armador. Não tínhamos aquele cara como Garro, que colocaria a bola ali para os atacantes. Né? Então, tinha essa questão também, que o Dorival, obviamente, sabia dos riscos. E deu certo. Então temos o
O mérito do Dorival, que conversou com o elenco, conversou com o grupo. Essa é a água que passarinho bebe, tá? Teve o mérito do Dorival na escalação. Então, temos que já projetar o jogo contra o Internacional. Perdão, ainda estou me recuperando de uma gripe aqui. E quando eu começo a falar, às vezes um pouco mais rápido ou um pouco mais alto, a garganta falha. Mas enfim, vamos lá, sei que vocês entendem. Teve então o mérito do Dorival nessa primeira partida, que foi importantíssima a vitória. O Corinthians joga em casa contra o Novo Horizontino no dia 21 de maio, joga pelo empate e deve vencer o jogo, porque até lá deve contar com todos os seus titulares. Sábado tem Internacional. Diferente do Novo Horizontino, um time muito mais pronto, um time de Série A, um time muito bem dirigido pelo Roger Machado, que tem bons nomes, bons jogadores. É diferente o jogo. E aí, o Dorival não vai manter este time que atuou ontem, ou pelo menos grande parte dele não será mantida. Mas ele já começou a esboçar um Corinthians novo, um Corinthians que quer competir, um Corinthians mais sólido. E acho que o primeiro movimento que deveria ser feito no clube ou no time era a competitividade. E ontem, em momento algum, vimos um time sem correr, um time que não entregou, pelo menos vontade. Se faltou espetáculo, e é natural que tenha faltado, é em função de ser um time que nunca jogou junto. Aquela formação foi a primeira vez que entrou em campo. Né? Claro que todos os jogadores ali já tiveram oportunidades, mas para começar uma partida foi a primeira vez. Então, méritos do Dorival Júnior, que estreia com vitória. Claro, ficou muito feliz, né, com a vitória. O Héctor Hernandes destacou isso na coletiva, que o Dorival bateu um papo com ele, conversou, passou muita tranquilidade, pediu para que ele ficasse muito solto dentro do jogo. Thales Magno também se movimentando muito. E, claro, a partir dos 15 do segundo tempo, começou a fazer algumas alterações. Entrou Yuri Alberto, entrou Carrijo, né? Ranielli, e foi um time, claro, que até sofreu um pouquinho mais, poderia ter valorizado um pouco mais a posse de bola, principalmente no segundo tempo, para evitar aí um possível gol, né, do Novo Horizontino, e conseguiu. Vamos ver quanto o Inter. Como será esse time? A postura, eu acredito que seja a mesma. A delegação já retornou de São José do Rio Preto, né, de Novo Horizonte, chegou pela manhã, e à tarde esses jogadores já iniciam os trabalhos aí. Claro que quem jogou um trabalho mais leve, evidentemente, a parte interna do clube, e aqueles que não jogaram, que basicamente os titulares, irão a campo treinar e aí já sim se preparar para o jogo contra o Internacional, sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Quero saber a sua opinião. Gostaram da postura? Na sua opinião, houve um ganho, houve uma melhora, se não significativa, mais uma melhora? Quero muito saber a tua opinião, assim como quero que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Agradeço sua companhia, aproveitem o feriadão, eu vou continuar trabalhando aqui, e às 4 da tarde a gente volta com mais uma informação, mais um vídeo do Corinthians, e à noite temos live aqui no canal, a partir das 8 da noite, beleza? Grande abraço a todos, excelente dia, curtam o feriado com moderação. Grande abraço a todos, tchau.